Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o protocolo HTTP e como usá-lo no ESP32 por meio do Wi-Fi. O HTTP é um protocolo de rede da camada de aplicação. Então nós temos um modelo em camadas, de rede, que é o modelo OSI, e originalmente a camada de aplicação é a que tem o nível de abstração mais alto. Então nós partimos lá dos bits das interfaces e tal. Quando a gente chega no HTTP, a gente já está num nível de abstração bem elevado que permite estabelecer então aqueles fluxos de dados sem preocupar tanto com os mecanismos, por trás dessas transmissões. Então, essencialmente, no caso do HTTP, nós vamos falar de uma arquitetura cliente-servidor. Quando nós estudamos MQTT, de certa forma o broker é um servidor MQTT, mas ali a arquitetura é um pouco diferente. Você quer vários clientes conversando entre si, tá? No caso do HTTP, você tem vários clientes também, mas sempre conversando com um servidor, e esse servidor é o responsável, pelas informações. Bom, é claro, eu posso ter vários servidores HTTP envolvidos também, mas para fins do estudo de hoje a gente vai considerar só dois elementos, um cliente e um servidor. E o ESP32 ele pode desempenhar os dois papéis, tá? E no protocolo HTTP nós temos uma requisição e uma resposta, tá? Então não é muito bem aquela lógica do publicador-subscritor que você tem tópicos de interesse, Aqui na realidade toda vez que você quer um dado do servidor, você tem que disparar uma requisição e ele vai te responder, tá? Dependendo da natureza do dado que você está enviando, por exemplo, aquelas câmeras de segurança que você consegue ver a imagem por HTTP, aí já usa um recurso do HTTP que é o multipart, que ele mantém a conexão aberta e na resposta ele vai enviando aqui um frame de imagem a cada período lá de tempo, tá? Mas hoje na aula nós vamos considerar mais o modelo mais simples, tá? Que é uma requisição e uma resposta simples. Expandindo um pouco o diagrama do slide passado, aqui nós temos vários agentes que podem disparar uma requisição HTTP, tá certo? Aqui nós temos uma mensagem HTTP na versão 1.x do protocolo, x significa 1.0 ou 1.1, E reparem que o HTTP ele foi especificado em ASCII, essa parte aqui, ó, tá? Então aqui a gente vai ter um verbo, a gente vai ver mais para frente quais são os verbos disponíveis. Aqui é o verbo put, Aí tem o barra criar página, create page. Aqui vem o protocolo, E aqui nós temos uma coleção de pares chave e valor que são os cabeçalhos, Então aqui é o cabeçalho host e o valor desse cabeçalho, o cabeçalho connection e o valor. Se a gente fosse detalhar todos os tipos de cabeçalho, para que servem, quais são obrigatórios, quais não são, tanto na requisição como na resposta, isso exigiria praticamente um curso à parte. Então a gente vai só demarcar aqui essas três grandes regiões, Essa primeira que vem o método, a URL, quer dizer, o local, o location, e o protocolo. Aí aqui vem um cabeçalho, e aqui dependendo do método, que para alguns isso não faz sentido ou é opcional, tá? Pode ter aqui o corpo da mensagem, o principal. No caso do HTTP versão 2.0, esse conteúdo todo ele é segmentado em frames, tá? E não tem como um frame ter cabeçalho e dado no mesmo frame. Ele já separa um pouco aqui, ó. Esse aqui está azul e laranja mostrando isso. Então você manda um frame com os cabeçalhos, vai mandando frames de continuação e eventualmente você começa a enviar os frames de dados. E nessa segmentação, aqui você já tem, por exemplo, a compressão de dados, tá? Que aqui você até poderia aplicar algoritmos de compressão, mas em binário costuma ser mais eficiente. Então a gente não vai diferenciar muito também se estamos usando o protocolo 1.x ou 2, O formato é esse. Agora, como que ele vai ser enviado? Se vai ser enviado em texto puro ou se vai ser segmentado em frames, tá? É a principal diferença desses dois. Bom, e continuando a detalhar um pouco mais essa arquitetura, aqui nós temos uma requisição e uma resposta, tá? Então, na requisição, tanto na requisição como na resposta, nós temos essa start line, a linha de início. Aí vem os cabeçalhos HTTP,
tem uma linha em branco separando de propósito, isso aqui é do protocolo mesmo, e aqui vem os dados, né? Em qualquer formato, né? Aqui você pode enviar dado em JSON, pode ser texto puro, né? Aqui para a resposta a mesma coisa. A resposta ela pode ter um corpo ou não, depende muito do tipo de requisição e da aplicação. Aqui nós falamos em recursos, tá? O HTTP ele é o protocolo mais usado da internet, principalmente se a gente considerar também o HTTPS, né? Que é a versão segura do HTTP, que hoje em dia essencialmente tudo a gente quer HTTPS, até página estática, imagem, por questões de segurança, não é mais só aquela parte de login, né? Toda vez que tem senha, aí eu vou pôr HTTPS. Não, hoje em dia até para servir conteúdo estático o pessoal usa HTTPS. Mas aqui a gente está considerando como uma coisa só, tá? E no nosso caso do ESP32, eu até poderia fazer um servidor web e colocar uma página ali e tal, mas não é a finalidade mais interessante. Nós vamos usar o protocolo HTTP para controlar os recursos, né, do nosso sistema microprocessado, notavelmente GPIO. Então eu posso acender um LED via HTTP, ler o valor de um potenciômetro, né, pelo conversor AD, né, eu realizo a conversão e envio o resultado por HTTP também, mediante uma solicitação. Posso controlar servomotores. Então nós estamos interessados mais nesse tipo de aplicação. Por isso que o HTML, né, que é a linguagem de marcação mais usada para enviar páginas web, não está fora do escopo aqui nosso, tá? Bom, aqui nós detalhamos um pouco os diferentes tipos de cabeçalhos de uma requisição, né? O host user agent, aqui é onde o servidor tem a oportunidade de identificar o sistema operacional, o navegador sendo usado, né? Se é um celular ou não. Se bem que o cliente até que tem mais recursos para isso, porque ele pode olhar o tamanho da tela e tudo mais. Mas essencialmente o user agent é o principal cabeçalho usado pelo servidor para determinar se trata de uma versão mobile ou não, né? Então, quando você dispara uma requisição do seu celular, chega lá um user agent com cara de celular, aparece aqui um Android, alguma coisa, né? O que o servidor pode fazer? Ele pode redirecionar para aquela página mobile, m.site.com. Esse m. muitas vezes é um caminho específico para a versão mobile, né? Hoje em dia a gente fala em responsive, que é a mesma página conseguir atender os dois, né? Sem precisar de dois códigos diferentes, mas uma outra abordagem é esse controle de ser feito pelo servidor. Quando o servidor receber esse cabeçalho, isso aqui veio da requisição, tá certo? Ele consegue entender melhor o que está acontecendo. O accept fala assim, quais são os MIME types, né? Os tipos de dados que a gente espera nessa requisição, tá? Aí tem o accept language, tem as formas de compressão aqui, ó, gzip deflate. Aqui tem alguns parâmetros de conexão, ó. Então, para manter a conexão aberta, né? Atualizar requisições inseguras. E aqui, finalmente, tem a entidade que você está enviando via método POST, você descreve um pouco dela aqui nesses cabeçalhos. Então, eu estou enviando dados de formulário, tá? Tem um formato especial para dados de formulário, do tipo multi-part, então ele pode ser fragmentado em várias partes, é muito útil, principalmente quando você vai enviar arquivos, né? Aqui tem, por exemplo, o content length, né, que é o tamanho do conteúdo em bytes, né, do que vai ser enviado. Então, pessoal, essencialmente essas requisições o servidor pode reagir também para tomar alguma decisão, mas no nosso caso a gente não vai preocupar muito com os cabeçalhos da requisição não, tá? Bom, nós temos também cabeçalhos nas respostas, né? Então o Access Control Allow Origin, né? Isso aqui é para proteger contra uma técnica que chama CORS, né? Acho que é Cross Origin Request Site, não lembro bem a sigla, mas enfim, o CORS é um ataque quando, por exemplo, você está com uma aba aberta, né? E aí dentro daquela aba você dispara uma requisição para um outro site, por exemplo,
e aí quem está atacando presume que você está com a aba de um banco aberta e tenta disparar uma requisição para o banco, né? Estou dando um exemplo bem exagerado aqui. Banco hoje em dia tem um monte de mecanismos de proteção, mas a ideia é você presumir que quem está visitando a sua página está visitando outras e disparar uma requisição para outras páginas. Então, a partir do seu site, para ter acesso e tudo mais. Então, isso aqui, o asterisco significa que vai aceitar todas as origens, tá? Aí aqui tem um Keep Alive, aqui ele fala que essa resposta está comprimida usando o gzip, tá? Que é um formato de compressão muito popular em sistemas Unix. Fala que o conteúdo que está sendo enviado é um HTML, com essa codificação de caracteres. Isso aqui influencia bastante os acentos, né, e caracteres especiais, principalmente porque o Unicode pode usar mais de um byte para representar caracteres especiais. Então é bem importante isso aqui estar bem alinhado. Só que tem alguns navegadores que não vão levar em conta esse charset, vão levar em conta o que está lá no HTML que vai chegar na hora de renderizar, tá? Aí vem a data, tem um tag aqui, um keep alive, quer dizer, daqui 5 anos, daqui 5 segundos vai ter o timeout. Aqui tem a data, a última vez que esse recurso foi modificado, tá certo? O servidor que está respondendo àquela requisição. Isso aqui o pessoal costuma trocar, nem sempre você deixa aberto aqui. Tem gente que quer mostrar, então coloca o servidor, o sistema operacional, tudo. Tem gente que não quer mostrar, então até mente aqui. Você pode fazer muita coisa aqui nesse cabeçalho. Esse set cookie é um cookie, né, quando coisas que serão salvas lá no seu navegador. Esse cookie aqui ele tem ele é um pouco especial, que ele serve para evitar ataque do tipo cross origin também. Quer dizer, se eu estou disparando um formulário, tá certo? Eu envio isso aqui e eu gero um código único para aquela aba, e é momentâneo esse código para justamente proteger. Se alguém tentar disparar uma requisição, né, do tipo post sem esse código aqui, aí ele não vai aceitar. Então aqui ele está enviando novamente um cookie, né? Aqui tem a codificação da transferência, chunked vai separar em chunks. Bom, enfim, tem vários cabeçalhos aqui, a gente não precisa entrar em detalhe todos eles. Aliás, isso aqui muda com uma frequência grande também, tá? A forma que é usado, né? Bom, se os cabeçalhos não são lá tão importantes para esse caso específico nosso de trafegar apenas números, por exemplo, para ler o valor de um potenciômetro, né? Os métodos e comandos já são bem importantes, tá? Isso aqui não tem como a gente ignorar. Eu estou partindo do princípio, pessoal, que o ESP32 não vai ser usado com a mesma finalidade de um servidor de páginas web, né? Mas essa parte dos métodos aqui, a descrição fala em recurso. O recurso até poderia ser uma página web, mas não necessariamente. O recurso pode ser justamente o estado de um LED. Então, quais são os verbos que podem aparecer quando a gente vê aqui nas requisições? Ó, post, tá vendo? Ó, post. Quais são os verbos que podem aparecer? O get é o método padrão. Então, quando você entra numa página, você digita lá o URL, dá um enter, o seu navegador vai disparar uma requisição get para aquela página, tá? Para aquela URL, e quando você não fala nada, ele usa a porta 80, tá? No TCP/IP nós temos lá os clientes envolvidos, eles estabelecem uma conexão numa porta, né? Então a porta padrão do HTTP é a porta 80. Esse método head é parecido com o get, mas ele especifica que já no método que ele não está interessado no corpo da mensagem, tá? Então a resposta, vocês vão ver que nós temos respostas do tipo 200 ok, né? Tem resposta 404 not found. Você pode usar o head e esperar apenas essa resposta. O post, tá? Você já passa dados, né? Encapsulados no corpo da mensagem, da requisição, e o servidor reage a esses dados. Aqui no post você pode, por exemplo, preencher um formulário com uma senha, alguma coisa assim, e clicar, né? E aí esses dados do formulário chegam via post lá para o servidor, tá? O put, quando o get e post são os mais usados, tá, pessoal?
Agora, quando a gente fala em recursos, o put e o delete também são bem usados, né? Tem gente que vai usar o post para criar uma nova entidade e o put para atualizar dados de uma entidade. Numa aplicação de banco de dados que você usa o HTTP como uma camada para acesso aos seus dados, ao banco de dados, né? A gente fala muito em APIs web. Qual que é a API do calendário lá do Google? Você pode disparar, sei lá, um post e criar um novo evento, né? Por exemplo, lá num calendário, tá? O put e o post, a diferença semântica é essa, mas não existe uma regra muito rígida quando você fala em recursos de forma geral de quem que tem que ser usado. Você pode usar o post para atualizar também, isso não é necessariamente errado. Aqui é mais uma questão de convenção. E o delete para remover, tá? É possível passar parâmetros pela própria URL também, né? Via método get, você pode, aquelas barras que separam a URL, o servidor vai receber aquilo. Dependendo da forma que é usada, aquilo é um caminho para uma pasta, mas não pode ser um recurso, né? Quando você coloca, por exemplo, barra LEDs, barra 1, né? É o primeiro LED, aquilo não precisa ser uma pasta, tá certo? E além disso, você pode no final colocar um símbolo de interrogação e passar pares, chave e valor na própria URL. Obviamente, se você vai passar usuário e senha, você não faz dessa forma, né? É melhor ficar no corpo da mensagem mesmo pelo post. Então, de certa forma, a gente pode usar o get quando a gente for pedir alguma informação do ESP32, qual que é o valor atual do potenciômetro. Nós podemos usar o post quando a gente quiser impor um novo estado, né? Então eu quero acender o LED. Você dá um post e coloca lá o novo valor do LED. Mas vejam só como que isso é relativo. Nada impede de criar um método get para acender um LED. Você coloca lá uma URL barra o servidor, né? Barra LED, barra 1, barra acender. Você dispara uma requisição get, se ele der um 200 ok é porque ele acendeu, sei lá. Então isso, como eu disse, essa é a semântica prevista para esses métodos, mas isso é bem flexível, dá para mudar bastante. Aqui eu estou focando mais no caso onde o ESP32 é um servidor web, mas ele também poderia ser um cliente web, né? Então, o servidor web é o que recebe as requisições e responde de acordo, né? Mas o ESP32 poderia ser um cliente. E aí, nesse caso, você poderia pedir para o ESP32 disparar uma requisição lá para o calendário do Google, e aí, diante de um alarme, por exemplo, você acender um LED, né? Tem várias outras possibilidades aqui. Bom, agora com relação às possíveis respostas emitidas pelo servidor, né? Nós temos códigos para as respostas, isso aqui é tudo padronizado, tá? Então, quando o primeiro dígito aqui é 1, eu não coloquei nenhum exemplo aqui na tabela, é uma resposta informativa. Todos os códigos que começam com 2, de alguma forma, é uma mensagem de sucesso. 200 OK, que é a mais famosa. 201 created, né, quando você pede a criação de uma entidade por post, você pode responder com created. Aí nós temos aqui, quando começa com dígito 3, são mensagens de redirecionamento. Então, esse recurso foi permanentemente movido, não está mais nessa URL, vamos dizer assim. Aqui nós temos um redirecionamento temporário e várias outras possibilidades, tá? As mensagens que começam com 4 são erros que tem mais a ver com o cliente. Então, por exemplo, 404 not found, que é o mais famoso também dos erros, significa que aquele recurso não foi encontrado, aquela URL não existe. Talvez o cliente digitou, o usuário digitou errado o endereço, alguma coisa assim, né? Ou um link quebrado, um link que aponta para cá. Mas em termos do protocolo HTTP, aqui a gente entende que a culpa é do cliente, mesmo se o link quebrado veio do servidor. Tem 403 proibido, então talvez faltou colocar algum cabeçalho de autorização, né, na requisição, se bem que tem uns códigos mais apropriados para isso, quando o problema é o formato da requisição, tá? Aqui é acesso negado. 500 internal server error. Então aqui, gente, quando o primeiro dígito é 5, já são erros do servidor. Então aqui o servidor deu erro. A aplicação que está rodando o servidor web deu algum erro mesmo, tá? Então normalmente você tem
threads, né, que são criadas, a gente fala o verbo spawn, né, que elas são lançadas, e essa thread tenta executar alguma coisa e pode dar um erro. Aí o servidor captura esse erro, coloca num log e retorna para o cliente uma resposta com o código 500, tá? Tem o 503, serviço não disponível. Então, enfim, nós temos vários possíveis códigos de resposta. Alguns deles, como 200 OK, podem implicar no envio de um conteúdo também na mensagem, ou não. Eu posso ter um 200 OK e não ter mensagem nenhuma, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada na lista completa, tem nesse link aqui também lá do portal da Mozilla. Bom, agora vamos ver a API, né? As bibliotecas e funções associadas aos clientes e servidores HTTP no ESP32. Então, se eu for implementar um cliente HTTP, eu preciso dessa biblioteca HTTP Client, que já vem instalada por padrão, tá? Eu preciso desse arquivo de cabeçalho, na verdade, vamos dizer assim, a biblioteca já está lá. E eu preciso, obviamente, de toda a parte de conexão com o Wi-Fi, que nós vimos em aulas anteriores, tá? E aí, com o cabeçalho HTTP Client, eu consigo criar um objeto do tipo HTTP Client, né? Aqui esse objeto foi criado nessa variável HTTP minúsculo. E aí nós temos aqui alguns métodos bem relevantes, né? O .begin, você passa uma URL, e aí ele prepara, vamos dizer assim, a conexão. Aqui você dispara mesmo a requisição do tipo GET, tá certo? E o servidor vai retornar aqui um código de resposta, por exemplo, o código 200, indicando que deu certo. E aí, de acordo com o código de resposta, você pode ler aqui, né, o corpo da mensagem que foi retornada pelo servidor. Bom, já no caso do ESP32 atuando como um servidor HTTP, nós vamos ter o cabeçalho webserver.h. Não estou falando aqui a parte de estabelecer a conexão Wi-Fi, só da parte do servidor web mesmo, né? Então aqui você cria ele, um objeto do tipo webserver, aqui está na variável server, e aqui eu passo a porta, né? A porta 80 é a padrão para o serviço de HTTP. E agora eu vou destacar aqui os principais métodos. Esse aqui, ó, o server.on, né? Você passa por uma certa localização, que pode ser simplesmente uma barra da divisão, para indicar que é a raiz, né? Um handler, uma função que será chamada quando aquela localização for solicitada. Então, se você digitar, por exemplo, o IP do ESP e der um Enter, é a localização barra raiz. Se você colocar o ESP barra página 3, né? Aí aqui seria barra página 3, né? Então vem o finalzinho da URL, depois que você tira o IP ou o nome do host do ESP32 e a função associada. E tem aqui também, essa função também recebe um handler, tá? Que é o onNotFound, quando ele recebeu uma rota que ele não foi preparado para reagir. Então você pode ter a rota barra LED1 barra acender, pode ter a rota barra servomotor barra atualizar, que aí via post você passa um novo valor, né? E uma rota que não está prevista aqui, ela cai no onNotFound, que aqui vai ter um handler especial onde você vai lá devolver o 404 not found, né? A qualquer momento você acessa a URI que o cliente passou pelo método server.ri. O método foi get, put, post, delete, né? Os argumentos passados na URL, aqui você passa aqui um índice, né, do argumento que você quer obter. O ponto .send é para você enviar a resposta de volta. Essa resposta é completa, inclui até o 404 not found lá, tá? E aqui temos o método .begin para inicializar as estruturas necessárias, e o handle client deve ser chamado periodicamente, por exemplo, dentro da função loop, para que o servidor possa atender, né, as requisições que estão chegando. Ele vê se tem requisição, vê e despacha, né, ou o handler associado à localização ou o not found. Serve para isso. Isso aqui é responsabilidade do programador chamar essa função periodicamente. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um exemplo de servidor web no ESP32, mas num outro vídeo, para segmentar melhor aqui o conteúdo, tá certo?